Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe o horário, mas um ótimo final de semana, porque eu tenho certeza que vocês estão ouvindo agora no sábado à noite. Olha só, hoje nós estaremos fazendo a segunda parte do nosso cinema, que será o Cinema pelo Mundo Afora. Ou seja, nós trouxemos para vocês hoje as principais obras cinematográficas, dentre as mais comentadas, as mais premiadas, as mais polêmicas. Então, assim, me desculpem se muitos de vocês, ao ouvirem a nossa lista aqui, disserem: ah, mas não colocou aquele filme, ah, mas não colocou Velozes e Furiosos, que eu gosto tanto. Por exemplo, de fato, não. Nós colocamos apenas aquelas que tinham alguma relevância social, política, filosófica, e também que foram premiadas e reconhecidas não só pela academia, né, de cinema, Hollywood, viva o Oscar! Não, nós pusemos também aquelas que foram premiadas pela crítica. Uma coisa, vamos aproveitar aqui e falar, é quando você ouve, é sucesso de crítica e público. O que significa isso? O público gostou, tinha um apelo popular, mas é sucesso de crítica também, porque a crítica, ou seja, os especialistas, disseram que aquela obra, ela tem alguma relevância por conta de algumas circunstâncias, conteúdo, metodologia, tipo de filmagem, características da obra cinematográfica. Então, a gente levou tudo isso em conta e trouxemos a lista que vocês verão hoje aqui, certo? Passo a bola para a Bia, por favor, depois que, aliás, eu passo para a Van, e depois a Van passa para a Bia, né? Porque acho que a Bia tem alguma coisa para falar, e depois a gente já vai distribuindo. Eu só queria complementar isso que você falou, Marília. Primeiro, deixa eu falar aqui um oi, né, para todo mundo. Espero que todos estejam bem, que estejam curtindo as nossas programações, né, os programas que a gente tem feito com bastante carinho para vocês, e esperamos que vocês gostem deste também. E eu queria só aproveitar e falar, só complementar isso que a Marília estava falando, de que realmente, além de tudo isso que ela falou, de não termos todas as obras, né, maravilhosas aqui que todo mundo gosta, Velozes e Furiosos, por exemplo, não termos aqui para a gente comentar hoje, mas é porque também, no todo, é muita coisa, né? É muita coisa. Muita. Então a gente tem que sair pegando, vamos colocar esse, mas não que o outro não tenha tanto valor também, mas é que é porque é muita coisa, não dá para gente, é difícil fazer esse filtro, né? Muito. Exatamente, e só pegando uma carona com a Van, não sei se vocês sabiam, mas uma característica da indústria cinematográfica mundial é que o tema que suscitou maior número de obras cinematográficas foi justamente a Segunda Grande Guerra. Sobre a Segunda Grande Guerra, mas assim, centenas e centenas de obras cinematográficas foram postas. Algumas não ficaram famosas, outras ficaram, como, por exemplo, a Lista de Schindler. Nossa. Né? Então, assim, lembrei só de um, senão a gente vai começar aqui a falar antes da hora. Mas, né, a gente tem, assim, N, sabe, filmes feitos, né? Como vocês sabem, as meninas sabem, mas quem nos ouve não. Então, a Segunda Grande Guerra foi o principal tema do século XX. Né? É interessante isso, né? É curioso, né? Van, devolvo para você, querida. Eu Bia, meu amor, vamos deixar a Bia cumprimentar, porque senão nem isso a gente deixa. Olha que loucura. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, espero que todo mundo esteja bem. Bom, já que elas já falaram aqui o que tinha para falar, eu vou começar, né? Senão a gente não começa hoje, que esse tema vai que vai, a gente vai falando e não para, né? Como a Vanessa mesmo comentou, como tem tantos filmes, muitos filmes, é impossível a gente falar de todos aqui, a gente procurou deixar um período, né, um pouco mais conhecido para falar, né, sobre a segunda metade do século XX. Mas à medida que a gente for falando, né, todas nós aqui, a gente vai pontuar alguns detalhes, né, que a gente pode explicar melhor, né, tudo que será dito aqui, porque são tantos filmes, tantas coisas, que não dá. A gente estaria aqui a vida vai falando... fazendo... E ainda não daria tempo, né?
Vai fazendo um bate-papo, né? A gente vai entrando aqui com alguns assuntos. Olha, eu trouxe aqui, estou olhando aqui na minha colinha, claro, né? Então, eu quero começar com Harry Potter. Olha só, Harry Potter, que é aí um dos queridinhos, né, de muita gente, que é um filme de 2011, e aí a saga, né, do bruxo aí mais querido do mundo, não poderia faltar na nossa lista. Olha, eu tenho um pecado para falar. Eu tenho que dizer que eu tenho os livros todos, mas eu nunca li. E o filme eu também nunca assisti. Os filmes. Olha só, que não me ouçam os amores do Harry Potter, verdade. Eu não vi os filmes e eu tenho os livros que também não li. Olha que pecado. Algum dia eu leio. Mas é uma série, então, de 7 livros, né? Da autora, eu vou falar em português, J.K. Rowling, né? Acho que é... Tá certo. Né? Em inglês, vai lá, né? Deixa. Até a gente pensar no alfabeto em inglês é melhor. Então, eles foram escritos a partir de 97 e foram adaptados em 8 filmes. São 7 livros que foram adaptados em 8 filmes. Desde 2001, a gente acompanha, então, a história do Harry, que é um menino órfão, que acaba descobrindo ser um bruxo muito importante, e em um mundo que ele nem imaginava que podia existir, né? Ao longo da série, ele e os seus amigos crescem, enfrentando os desafios de viver em uma sociedade ameaçada por um bruxo perverso, que é o Voldemort. Os livros e as adaptações para o cinema reúnem uma legião de fãs, que é o que a gente falou. Harry Potter tem né, tem gente que tem varinha guardada, né? Tem gente que se fantasia, é verdade, e gostam muito, né? Assim, é uma coisa que virou febre, né? E aí resultou em diversas comunidades online, inclusive, né, de discussão sobre a saga, e até um parque temático, olha que bacana, sobre o Harry Potter, lá na Universal Studios, em Flórida. Recentemente foi lançada uma adaptação para o cinema, que é Os Animais Fantásticos, né, e Onde Habitam, que, se eu não me engano, inclusive, tem uma atriz brasileira, né? No Animais Fantásticos, a Maria Fernanda Cândido, maravilhosa, né? Aparece pouco pedaço no filme, mas ela tá lá. Tem um pedacinho, né? Mas imagina, tá lá, olha que fantástico. Então, um dos livros, né, usados por Harry na escola de magia e bruxaria, eles estão participando, fizeram essa adaptação para o Animais Fantásticos, né? E também temos o Hobbit, esses eu vi, esses Senhor dos Anéis. Também assisti. Não, e eu já vi várias vezes, detalhe. Então, o Hobbit de 2012, não sei se muita gente sabe, né? O livro é de 1937. Olha só de quando é a obra. Antigo, hein? Então, é um legado aí, né, dos filmes, os livros, né? E aí depois o filme de O Senhor dos Anéis, todos de autoria de J.R.R. Tolkien. A história tem como protagonista o hobbit Bilbo Bolseiro, que junto com os 13 anões e um mago tentam derrotar o Sméagol, né? Meu precioso anel. My precious. Meu precioso. Então, né, tomou a cidade assim e a riqueza dos anões à força. Bilbo Bolseiro tem um anel mágico que o torna invisível e auxilia no combate contra, né, todas essas loucuras aí, dragão e infinidade de diversidade que ele encontra pelo caminho, né, de problemas, o que faz com que ele ganhe o respeito dos anões. O livro foi dividido em 3 partes na adaptação para o cinema, porque é muita história, né? Então, o filme em si, um filme só já é muito longo, né? Então, imagina. E aí, uma jornada inesperada, de 2012, a Desolação de Sméagol, 2013, e a Batalha dos 5 Exércitos, 2014. O Senhor dos Anéis é originalmente uma sequência de O Hobbit. Assim, a série serve como
antecede, né, a trilogia do filme, dirigida pelo renomado Peter Johnson. Nossa, Senhor dos Anéis, eu sou suspeita para falar, porque é uma obra que vale muito a pena assistir. E tem que assistir na sequência, né? Tem que ver todos esses, tem que ver Hobbit, tem Para que poder ver entender. Senhor dos Anéis, tem que ver tudo, porque é o conto, né? A contação da história inteira, né? Então, se você não vir na ordem, você acaba não entendendo algumas coisas. Exato, e pegando uma carona, tem outro também que a gente não colocou aqui, porque senão não ia dar, mas só para tangenciar, que é o Guerra nas Estrelas. Né? Guerra nas favoritíssimo, né? Também foi muito comentado quando saiu, né? E também é baseado em obras antigas, né? E normalmente os bons filmes, só um detalhe, eles são baseados em boas obras literárias. Obras antiquíssimas que agora, por conta, né, desse aparato tecnológico todo, são possíveis de serem filmadas com um bom apelo visual, né, um bom apelo auditivo, mas a história se mantém, o princípio se mantém, né, como, por exemplo, o Anel, né, do Hobbit, por exemplo, né? Nós conhecemos muita gente até hoje, né, que My Precious, né, não fala do Anel, mas são pessoas que não conseguem, né, se desenvolver porque se apegam a problemas, maldades, vingança, né? Então, o precioso, né? O precioso de cada um, né? Não é necessariamente um anel, é uma simbologia isso, né? Exatamente, é a simbologia que está contando aqui. Desculpa, Van, peguei carona. Imagina. Não, imagina, a gente falar ter esses debates é bacana mesmo, porque às vezes a gente vê o filme e não pensa no subtexto, não pensa na moral da história, né? E é importante, porque não é só um filme, uma história lá que está sendo contada. Tem toda uma coisa por trás que, se a gente refletir, a gente fala, caramba, né? É verdade, você não se desenvolve, não evolui, não cresce no todo, na vida, no geral, porque você está ali agarrada a um negócio que você quer a qualquer custo, e isso está fazendo o quê com você, né? Exatamente. Mas é assim, são reflexões que a gente precisa parar para pensar, é importante. É o que a gente falou no episódio, no programa anterior, né? Que o filme ele não é só uma cena que tá lá e pronto. Isso, né? exato. Tem muita coisa por trás, a música, como o diretor quer gravar, a encenação, a luz. É um todo, né? O que aquele tipo de interpretação, por exemplo, quer passar, né? Exatamente, não é só saber compreender. Parece fácil, mas não é. É a frase do cinema, parece fácil, mas não é. Exatamente. Outro filme que eu adoro, e eu vou ter que confessar para a Van que eu tenho os livros e eu li tudo. Esse eu li todos. É os Jogos Vorazes. Também que foi, assim, estouro, né? Ele vem em duas versões, que uma é em 2012 e a outra em 2015. Jogos Vorazes ele é uma trilogia, né, de filmes, baseada na série de livros que tem o mesmo nome, que foi escrito por Suzanne Collins. Né? A história traz um futuro em que a América do Norte ela é dividida em 12 distritos e uma capital. E anualmente, cada distrito ele fornece 2 adolescentes com idades entre 12 e 18 anos para competir em um reality show, né, de sobrevivência que é chamado Jogos Vorazes. A protagonista da trama é a Katniss, né, Katniss Everdeen, que é uma jovem de 16 anos, que ela se voluntaria para participar dos jogos para proteger a sua irmã mais nova, que tinha sido a escolhida no caso. Né? Além dela, também foi um outro, né? O Pita Mellark, que também foi escolhido. E aí os dois vão lá para competir nos Jogos Vorazes. Né? Aí os livros da saga eles foram publicados em 2010 e o primeiro filme saiu em 2012, 2 anos depois, tornando-se, lógico, extremamente popular entre os adolescentes no mundo todo, né? Principalmente eu fui uma delas. Né? Tietinha. E para manter, né, a magia em alta, né, a invenção de Hugo Cabret também, que é um livro assim, eu li também esse livro. Eu também li esse livro de 2012, né? A Invenção de Hugo Cabret é um filme de fantasia que foi baseado no livro
que tem o mesmo título, que foi publicado em 2007 pelo autor Brian Selznick. A gente vai tentando falar o nome, né? O Cabré é um garoto de 12 anos que vive escondido em uma estação de trem em Paris, né? Ele divide entre cuidar do funcionamento do enorme relógio que tem lá e tentar consertar o autônomo que foi deixado pelo seu pai, que já tinha sido falecido, já morreu, né? Por acreditar que nesse autônomo, tinha alguma mensagem oculta do seu pai, alguma coisa escondida, então ele tenta consertar, né? Tudo muda quando o Hugo ele conhece o dono da loja de brinquedos da estação, né? E a sua curiosa neta Isabelle, que, né, entrando em contato pela primeira vez com o mágico, o mundo no cinema, né? Se vocês verem o filme, vocês vão ver a magia. Eu acho muito bonito, Fantástico. né? A adaptação para o cinema foi dirigida pelo renomado Martin Scorsese. Vamos ver se eu falei certo. Scorsese. Martin Scorsese é um dos diretores mais premiados mesmo? da história. Ele é fantástico. Eu lembrei pelo nome falado várias vezes no Oscar. Por isso eu lembrei. Ele é um ganhador ele ganhou um Globo de Ouro de melhor direção, né, para produção. Então, gente, o cara é renomado. O cara. Muito bacana. E à medida que a Bia estava falando, eu estava aqui pensando, né, com relação a alguns termos, né, que a gente diz, eu vou falar em português mesmo. Sabe por quê? Então, a gente tenta ler como está, evidentemente, mas não dá, porque nomes próprios, especificamente, né, cada um vai projetar de um jeito, não adianta. Então, a gente pede desculpas aí aos doutos, né, aqueles que falam mais inglês do que português, mas nós temos o nosso, né, nós vamos adaptando, né, o importante é que você ouça, saiba, e se tiver mais interesse, evidentemente, vai para a internet procurar. E olha, eu não vou ficar atrás de vocês duas, não, eu vou falar Agora é meu crush. Seu crush, o Forrest Gump, né? Que foi uma coisa assim absurdamente linda. Forrest Gump conta a história de um contador de histórias. Esse filme ele acontece em 1994. Ele é um clássico do cinema norte-americano, né? Ele foi baseado no romance de Winston Groom, de 1986. E a história conta os acontecimentos de várias décadas de vida do protagonista Forrest Gump, né? Um homem simples do interior do Alabama, que participa de alguns dos eventos históricos mais importantes da segunda metade do século XX, encontrando figuras históricas e influenciando para sempre a cultura popular dos Estados Unidos. Ele foi interpretado por Tom Hanks, ninguém menos que Tom Hanks, e a jornada de Forrest Gump tornou-se uma obra-prima cinematográfica, reconhecida até hoje. Né? Pois é. E aí, gente, não menos importante do que isso, também O Diabo Veste Prada, de 2006. Aí é outra crush, né? Quem aguenta aquela mulher? Maria pegou para falar todos os crushes nossos. Pois é. O que é isso? A Meryl Streep, que é fantástica. Gente, não tem nem como. Não tem. Foi um filme baseado no livro do mesmo nome, escrito por Lauren Weisberger, em 2003. Ele traz a história de Andrea Sachs, uma jornalista recém-formada que aceita um emprego de assistente da editora-chefe de uma das mais importantes revistas de moda dos Estados Unidos, para dar o pontapé inicial na sua carreira. Miranda Presley, sua chefe, torna a vida de Andrea um inferno, tratando-a de forma arrogante e exigindo que cumpra tarefas impossíveis, né? Quem? A Miranda é a Meryl Streep, né? Isso. A partir daí, ela se vê em um impasse entre o seu crescimento profissional e a vida pessoal. E o livro foi extremamente popular no seu lançamento. Ele ficou 6 meses na lista dos best-sellers do New York Times e recebeu adaptação para o cinema há 3 anos depois, né? Com um elenco cheio de estrelas, como a Anne Hathaway, que faz a assistente, e a Meryl Streep, que faz justamente a Miranda.
né? Quer dizer, isso é fantástico, né? Ver a interpretação delas. Olha, gostaria aqui de pegar uma carona e falar o seguinte. Muita gente diz, eu assisti o filme e não gostei. Não gostei porque o mocinho morreu no final. Gente, espera um pouquinho. Uma obra cinematográfica, a gente não analisa assim, eu gostei, eu deixei de gostar porque o final não bateu com aquilo que você queria. Quando a gente vê uma obra cinematográfica, como, por exemplo, né, a Meryl Streep, aqui ela faz um papel, justamente por isso o Diabo Veste Prada, né? Ela é extremamente nociva, malévola. Entretanto, ela é fantástica. Estamos falando, ela é um gente, ícone da moda, né? Exatamente, da atriz, né? Do papel dela. Olha, por exemplo, quando ela fez Mamma Mia. Que coisa totalmente diferente, né? Então, a gente não pode parar para pensar, eu não gosto da atriz, ela matou o fulano. Oi, peraí. Opa, não foi a atriz que matou, foi a personagem dela. Então, olha, vamos deixar aqui uma coisa bem clara para quem não está muito familiarizado. Fazer cinema, trabalhar com artes cena, é justamente você caracterizar o que a personagem pede. Fazer um protagonista, que é o principal, digamos, aquele que é o bom da história, é tão difícil quanto fazer um vilão. Aliás, às vezes, o vilão é muito mais difícil do que o protagonista. Exatamente. Então, a gente não pode tratar uma obra por, eu não gostei, por quê? Não. Se você não gostar, dê detalhes daquilo que você não gostou, né? Detalhes, procure ver com olhos um pouco mais técnicos. Uma crítica maior, né, com relação à história e à interpretação, à atuação, né? Exato, Como aquilo foi passado para a gente, porque é isso que tem a maior relevância, né? Como o ator fez aquele trabalho, né? Que Exato, é isso que é realmente complicado e dificílimo. Relevante, é verdade. Bem, agora nós vamos falar de nada mais, nada menos que Diário de uma Paixão. Gente, de 2004. Quem não viu, meu coração até... Quem não viu e quem ama romance... Não, quem ama uma história de amor precisa assistir Diário de uma Paixão. Que eu acredito que todo mundo que esteja ouvindo a gente já viu, porque não é possível. Esse filme é histórico, né? Icônico, é um clássico. E ele foi baseado em um dos famosos romances do autor Nicholas Sparks. Diário de uma Paixão é um filme sobre a história do amor de Ellie e Noah, um casal da década de 1940, e que enfrenta, né, diversos preconceitos de classe para ficarem juntos, porque a Ellie é uma menina muito rica, né, de uma família muito... E já o Noah é o contrário, né, já é simples, é de uma família humilde. Então, isso é um problema para a época, né? Se não é um problema até hoje, né? Que dirá na época. Então, é considerado uma das melhores adaptações de livros de todos os tempos, porque a gente sabe que tem essa questão, né? Nem todo mundo consegue levar para o cinema uma história tão bacana quanto o livro, tanto que a gente sempre ouve direto, né? Mas o livro é maravilhoso, o filme não chega aos pés. Perfeito. Então, essa história foi, assim, considerada uma das melhores adaptações para o cinema, e as suas cenas icônicas são, assim, constantemente lembradas pelo público até hoje. Eu não sei se né, as pessoas que estão assistindo viram, eles até fizeram, eu comentei com vocês, né, meninas, eles fizeram uma encenação na festa do Oscar, né, do beijo clássico, icônico deles, dela vir correndo e pular na cintura dele e eles se beijarem. Olha que lindo, porque esse beijo foi reproduzido quantas vezes, e é até hoje, em várias obras aí, né? Então eles fizeram e achei tão perfeito, emocionante relembrar. Então, hoje nós também temos Marley e Eu,
de 2008, que é fofo, né? Que é maravilhoso. Essa adorável história de uma família e o seu cachorro tão amado, né? É uma adaptação do livro Marley e Eu mesmo. A vida e o amor ao lado do pior cão do mundo. Pior e o melhor, né? Porque Marley se tornou a paixão de todo mundo, né? E sabe qual foi o grande apelo? É que a obra cinematográfica entra junto com o livro, que estava sendo muito vendido, por conta de uma campanha mundial gigantesca para adoção de animais abandonados, especialmente cães e gatos. Então, o Marley, ele cai como uma luva, né? Ele cai exatamente... A gente sabe que essa paixão pelos bichinhos, né, é uma febre, assim, né? A maioria das pessoas gostam e tem pelo menos um bichinho em casa, né? Um cachorrinho, um gatinho. E fora os outros animais, né? Cachorrinho e gatinho, acho que é porque são os que mais tem, mas tem os outros bichinhos também, né? Tem vários. Então, Marley e Eu foi publicado em 2005. Ele é um labrador. Eu amo tanto o labrador, gente. É o cachorro da minha vida. O dia que eu tiver um sítio, eu terei um labrador, porque ele é maravilhoso. Filhote, ele não é a coisa mais maravilhosa da vida? Muito fofo. É muito gostoso. E ele é muito bagunceiro, porque o labrador, ele é agitado, né? Ele é brincalhão. Então, imagina a festa que ele faz no filme. Quem não viu, veja. Então, ele começa ainda filhote na história, né? Destrói a casa dos donos, que é o John e a Jenny. O John é um jornalista e ele passa a escrever sobre essas aventuras aí, essas artes, essas peripécias que o Marley faz, né? Apronta na família. Então, ele escreve numa coluna do jornal que ele trabalha e acaba ficando bastante popular. A relação de amor e ódio, assim, né? Entre os dois, rende um filme muito divertido e emocionante, acima de tudo, né? Sobre o nascimento de uma nova família. Então, Marley veio para renovar a família, mudar a família, né? E é uma história, eu acho que muito mais emocionante do que divertida. Divertida é muito, porque é inevitável, mas é muito tocante, né? O filme emocionante. Quantas pessoas não choraram vendo Marley, né? Nossa. Quantas? Eu sou aquela que chora vendo o comercial de manteiga, gente. Então, imagina. A pessoa assiste o desenho animado do Piu Piu e chora. Mas é bacana, eu gosto muito. Bom, vamos agora, Bia, então. fala de um outro clássico pra gente. Maravilhoso. Um outro clássico, mas também sério, né? Agora vamos sair um pouco lá do cômico do Marley, né? Vou entrar lá um pouco mais sério, que é Um Sonho de Liberdade. Né? Ele foi de 1994, antes de eu nascer, ó. Tem anos aí. Olha, né? O bebê. Ele conta a história de dois homens presos que se unem por vários anos, né? Encontrando consolo e eventual redenção por meio de atos de decência comum. E outro clássico também, né? Mas assim, contado de uma maneira totalmente nova, é A Entrevista com o Vampiro, de 1994 também. Onde um vampiro conta a sua história, né, de vida épica, amor, traição, solidão, fome, tudo mais, né, que conta a história dele toda, né? Como eu falei, foi uma maneira totalmente nova. E também outro grande filme, né, foi O Jogo da Imitação, de 2014. Ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial, como a Má falou, né, muitos filmes eles foram voltados para essa temática. O gênio matemático inglês Alan Turing, ele tenta decifrar o código Enigma alemão, né, com a ajuda de outros matemáticos. Quem não assistiu, assista. Eu já assisti, né? É um filme fantástico, incrível. Vale muito a pena. Aliás, todos esses filmes que a gente está colocando aqui, né, que a gente está falando... Faz uma lista de filmes para assistir. Quem não, já assista o filme... Já assista o nosso programa com um caderninho, com uma cadernetinha e vai colocando os nomes dos filmes, porque são filmes, assim, marcantes. A gente selecionou a dedo, né, Van? Exatamente. E olha esse que eu vou dizer que
de 2011, A Pele que Habito. Esse é um filme que tem um contexto, tem um subtexto, tem toda uma, assim, uma característica marcante, forte, né? Ele é uma obra fantástica de um brilhante cirurgião plástico, né, assombrado por tragédias do passado, por frustrações, né, da vida. Ele cria um tipo de pele sintética que resiste a qualquer tipo de dano, e ele usa uma cobaia, né, assim, uma mulher misteriosa. Eu não vou contar nenhum pedacinho do filme, que é para não dar spoiler para ninguém. Então eu vou falar assim meio subjetivamente, mas eu quero que cutuque aí a curiosidade de vocês e vocês vão assistir. Mas aí é uma mulher muito volátil que tem a chave ali da sua obsessão. Ele acaba ficando um homem obcecado, né, por essa mulher. E aí ele faz tem toda uma história assim bem dramática, né? É uma trama macabra, né? É um filme muito atraente, eu vou dizer, viu? Quem começa a assistir, você quer. E Antônio Bandeiras, né, meus amores? O cirurgião é só o Antônio Bandeiras, então apenas. Nem precisamos falar mais nada. Maravilhoso. E ó, para quem gosta aí dos grandes galãs de Hollywood, agora nós falaremos de O Lobo de Wall Street, né? Esse é meu crush da vida, Leonardo DiCaprio. É o nosso. É o nosso, né? Não, tomara que ninguém esteja escrevendo todos os crushes que eu diga que eu tenho aqui. Nossa, já vai ter uma lista assim, ó. Mas não tem como, são atores assim, tanto os atores quanto as atrizes, que não tem como a gente não ter uma admiração imensa, né? Porque eles são maravilhosos. E nós, enquanto atrizes, né, a gente sabe admirar um bom ator ali, né, com o olho crítico, tudo. Exatamente, Ivan. E para a gente, isso pesa mais ainda, né? Porque a gente olha com os dois olhos, o olho da Tiete e o olho técnico, né? E a gente vê aquilo, né, Bia? Então, não, fora a aula, né? Fora a aula que a gente tem. A gente não assiste um filme, gente. A gente não assiste um filme, a gente não assiste uma novela, a gente estuda. Isso é uma coisa que a Marília falou para mim há anos, quando a gente se conheceu. Exato. É um estudo, né? Porque a gente vai aprendendo muito com cada obra que a gente assiste. E esse O Lobo de Wall Street é baseado na história verídica. Eu gosto muito de histórias, né, reais mesmo, histórias de Jordan Belfort, esse filme. E da sua ascensão a um rico corretor de ações, vivendo uma vida, né, alta ali, super, até a sua queda envolvendo crimes, corrupção, governo federal, toda essa loucura. Então, O Lobo de Wall Street é um filme muito relevante em vários sentidos, nesse sentido político também, que a gente vê muito, né? Exatamente, pegando aí o gancho com a Van, a gente vai falar um pouco de 12 anos de escravidão, que, né, conta a saga da Guerra da Secessão. Ele foi para os cinemas em 2013, né? E ele conta a história de um homem negro livre no interior do estado de Nova York, porém ele é sequestrado e vendido como escravo. Aliás, realidade pura, né? O que realmente aconteceu naquela época, né? Nós sabemos que a escravidão, ela pesou, a gente fala tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela teve episódios absurdamente terríveis, né? Onde quer que tenha havido, né, essa doença maldita que foi a escravidão, essa doença social maldita, nós temos fatos que arrebentam. Inimagináveis, né? Inimagináveis, porque eu acredito que a gente nem conheça todos. Exatamente. Então, as obras cinematográficas que mostram isso têm muito valor, porque fazem com que a gente não se esqueça desses fatos, para que essas atrocidades não se repitam jamais. E o ator, né? Só para frisar, Marília, o ator Solomon, de 12 anos de escravidão. O filme é fantástico. Fantástico. Isso, o filme é fantástico, né? Imperdível, assistam. Exatamente.
Exatamente, fantástico. E nós temos também a Garota Exemplar, de 2014, que conta a história, fantástica também, a obra, conta a história do desaparecimento, né, da esposa de um rapaz, tornando o foco de um intenso circo da mídia, né? Então, um homem vê os holofotes voltados para ele quando suspeita que ele, na verdade, assassinou a mulher, né? Exatamente, teria assassinado a mulher, só que não era bem assim. Né? Isso daí é muito interessante. Complexa. Exatamente, porque mostra como são criadas as fake news. Né? Às vezes a gente para e pensa, mas eu vou falar uma mentira aqui só porque eu não gosto do fulano, sem a menor responsabilidade. Para acabar com a vida dele, por exemplo. Exatamente, criar uma suspeita crime para ele. Né? Então, qual a sua responsabilidade nesse caso? A gente até está vendo agora, né? Não sei se, né, alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, está acompanhando sobre o caso do Johnny Depp. Que a esposa jogou para a mídia que ele bateu nela. E ele fala que não, ele pode ter todos os defeitos da vida, mas ele nunca bateu em mulher. Então, está acontecendo bem essa questão mesmo do filme, né? Lembra bastante o filme A Garota Exemplar, porque ela quer transformar ela quer que o mundo acredite que ele é uma coisa e acabou, e ela está brigando por isso. Eu tenho aqui a minha parte de defesa por ele, porque eu acho que por mais que ele tenha seus problemas emocionais e tudo, e a gente sabe que tem, não é um ser humano, não é perfeito, né? Mas eu não acredito nessa história maluca que ela está querendo que a gente engula, não. E tem muita gente que usa isso para poder se autovalorizar, né? Lógico, para poder crescer, aproveitar, né, gente? Olha o nome da pessoa, aonde esse nome pode te levar. Então, tem muita gente oportunista de todas as formas, né? Isso, bem lembrado. Oportunista, exatamente, perfeito. E como? Na tomada aqui das duas, né? Vai. As duas tem 220. Vamos lá, agora é minha vez. Vou falar sobre Blade Runner. É um filme antigo, né? De 1982. É um filme fantástico. Né? Não é porque é mais antigo que não deixa de ser. Claro! Né? Ele foi muito comentado no seu tempo, muito, muito. Ele fala, né, Blade Runner é uma espécie de androide que deve perseguir e eliminar 4 réplicas dele, né? Que são robôs que roubaram uma nave no espaço e voltaram à Terra para encontrar o seu criador. Né? Pura ficção, né? E apesar da época, né, do filme ser antigo, ele tem 40 anos, ele continua atual, super atual. E claro, né, tem outro também que com a Meryl Streep, que a gente adora ela, tudo, né, fã aqui, não tem como, que é um romance, assim, que nem a avó falou, quem é romântica, certeza que já assistiu esse filme. Né, As Pontes de Madison, que é um filme lindo, eu também assisti, chorei. Nossa, inevitável, vou denunciar aqui que eu chorei no filme, né? Que ele sai nas telonas em 1995. Ele conta a história do fotógrafo Robert Kincaid, né? Que quem interpretou não foi ninguém menos que Clint Eastwood. Né? Ninguém menos. Ninguém menos. Que, né, ele fala que conta a história que ele vaga pela vida da dona, né, de casa, Francesca Johnson, que é a nossa Meryl Streep, a nossa querida Meryl Streep, por 4 dias, na década de 60, né? Mas uma escolha nesse filme se torna fatal. Não vou dar spoilers, não vou falar. Ficaram curiosos, assistam. O difícil de nós falarmos desses filmes é não dar nenhum spoiler. Né? É verdade, a gente tem que lembrar que tem gente que não viu. A gente deixa assim no ar. Ficou curioso, anota na listinha e assiste. Vai assistir. E agora eu vou falar, a Marília já citou, né? De 1993, A Lista de Schindler. Um filme totalmente relevante, porque isso faz parte da nossa história, né? Isso faz parte da história do mundo. Então, é um filme, assim, assistam. A gente precisa ter esse conhecimento do que o filme A Lista de Schindler passa.
para a gente. E é um dos maiores integrantes de filmes feitos com relação, né, em relação à Segunda Grande Guerra. Na Polônia, ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, o industrial Oskar Schindler gradualmente se preocupa, né, com a sua força de trabalho judaica após testemunhar a perseguição que eles sofreram toda pelos nazistas, né? E, claro, também temos O Iluminado, de 1980, que conta a história de uma família que vai passar o inverno em um hotel isolado, onde uma presença ali meio sinistra leva o pai, né, à violência, enquanto seu filho psíquico vê terríveis pressentimentos do passado e do futuro. Então, são aí 2 filmes, 2 dicas bacana, muito importante, a lista de Schindler, muito importante da nossa história mesmo, para a gente ver. Então, esse não pode deixar passar mesmo. E o Iluminado, claro, também. Puxando o gancho aí, eu já vou falar também que tem a Fantástica, né? O filme A Teoria de Tudo, que foi lançado em 2014, né? Uma olhada assim na relação entre o famoso físico Stephen Hawking, né, e a sua esposa. E para não perder, né, a aventura, que é um filme fantástico, quem não assistiu, assistam. Eu assisti, adorei o filme. A interpretação e é importante dele porque também é história, né? Nossa, é incrível. A interpretação do ator é impecável, a gente não tem o que dizer. Gente. E a história cai nisso que eu já falei da lista de Schindler, né? A Teoria de Tudo é um filme relevante para a nossa história, para a nossa vida, né? É, porque quem não conhece Stephen Hawking, né? O grande físico que tem bilhões e bilhões de teorias aí, né? Alguém que E a história dele é uma inspiração, né? É inspiradora. Né? E para a gente não perder aí o rumo, né? Também tem A Ilha do Medo, de 2010, que ele conta, né, que em 1954, o navio US Marshall, né, ele investiga o desaparecimento de um assassino que fugiu de um hospital para criminosos insanos. Então tá aí A Ilha do Medo é o do Leonardo DiCaprio, não é? É com ele mesmo. É um filme complexo. É um filme que tem que assistir com muita atenção, se não ter que assistir 2 vezes para poder entender tudo, para pegar tudo, porque Exatamente. É um filme bem bacana, que tem que ter muita atenção para ver mesmo. Isso é fantástico. E meninas, claro, né? Clube da Luta. Claro. 1999, que narra a saga de um trabalhador de escritório, meio bobo, né? E de um fabricante de sabão, e que se preocupa com o diabo. Então, eles formam um clube de luta clandestino, que se transforma em algo muito, muito mais. Né? E, claro, um dos meus preferidos, O Poderoso Chefão. Ele é de 72, né? O idoso patriarca de uma dinastia do crime organizado italiano, a máfia, né? Transfere o controle de seu império clandestino para o seu filho relutante. E para não deixar de dizer, claro, outro filme fantástico, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2011. O jornalista Michael Blonsky é ajudado em sua busca por uma mulher desaparecida há 40 anos, por Lisbeth Salander, uma jovem hacker de computador. Então, veja que aqui numa tacada a gente já falou de Clube da Luta, Poderoso Chefão e Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Já foi tudo de uma vez para não sobrar. Já foi aqui tudo de uma vez. Filmes imperdíveis. E olha, este aqui que não menos. Nossa, gente, é uma relação de filmes extraordinária, né? Graças a Deus eu assisti, acho que quase 100% de todos que estão aqui. Olha, A Menina que Roubava Livros, de 2013. É maravilhoso. Enquanto submetida aos horrores, né, da Segunda Guerra Mundial, porque não pode ter saído nada de bom. Saiu coisas para a gente aprender, né? Mas lá naquele momento era tenso, né? Então, enquanto estava sendo submetida ali àquela
que é aquele terrorismo todo na Alemanha, a jovem Liesel encontrava, né, consolo roubando livros e compartilhando-os com outras pessoas. Olha que loucura, né? Uma coisa ilícita que ela fazia para abençoar, né, as pessoas no meio daquela tristeza toda que era a guerra, né? Olha só. E aí no porão de sua casa, uma refugiada judia, né, estava sendo protegida por seus pais adotivos e foi uma história tocante. E esse filme, ele foi baseado no livro do Mark Cusack, ele é australiano, quando ele escreveu A Menina que Roubava Livros. Foi um dos livros mais lidos do começo do século nosso aqui, né? É aquilo que a gente comentou, né? O livro, ele conta com mais, ele acaba sendo mais penetrante do que o filme até, né? Exato, exatamente. E muito mais penetrante. Nossa, e aí eu também tenho que falar aqui do grande filme sobre Kevin, né? Falar sobre Kevin, de 2011, que conta que a mãe de Kevin luta para amar o seu filho estranho, apesar das coisas cada vez mais perigosas que ele diz e faz à medida que cresce. Precisamos falar sobre Kevin, é fantástico. Precisamos falar sobre Kevin. Kevin está apenas começando, né? E o seu ato final será além de qualquer coisa que alguém possa imaginar. Então é um filme assim, né, que tem um estranhamento, mas que vale muito a pena também. É aquela coisa, sem spoilers, quem se interessou assiste. A gente tem que falar assim por cima, né? Para poder não estragar nada para quem não viu ainda. Também e quem viu fica com vontade de falar mais, né? Quem viu fica com vontade de conversar sobre o filme, conversar, né? Debater, mas a gente não pode. Mas vamos falar de Transporting, Bia. É isso mesmo, Transporting, Sem Limites, de 1996. Fala sobre Hamilton, né? Profundamente imerso na cena das drogas, né? De Edimburgo. Ele tenta se limpar e sair, apesar, né, do fascínio que ele tem das drogas e da influência dos amigos. E aí, ainda sobre a segunda, né? Ele tem toda essa história de tentar sair das drogas, de tentar vencer, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Que é um vício, não é difícil. Precisa de muita determinação, né? Muita força e muita coragem. A força de vontade é uma coisa que é aquela coisa, só dá para ele sair se ele quiser. Se a pessoa não quiser, não tem como. A gente pode tentar tudo que a gente quiser, que não vai adiantar, né? É verdade. Um outro filme também, né, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que é maravilhoso, é O Menino do Pijama Listrado. Gente, como eu chorei nesse filme, não tá escrito. Gente, eu tenho que falar, Bia, desculpa, eu tenho que te cortar, porque eu tenho que falar da cena. Não, vocês, enquanto atrizes, vão concordar comigo. O que é aquela mãe, olha, me dá um nó, me emociona de lembrar. O que é aquela mãe caindo ajoelhada naquela cerca e gritando, entendendo tudo que houve. Gente, é horrível, dá até arrepiada. Assistam, que interpretação, que filme emocionante. Eu chorei litros nesse filme, não tá escrito quanto eu chorei. Né? Esse filme é de 2008. Ele conta, né, pelos olhos inocentes da criança Bruno, que é o filho de 8 anos do comandante de um campo de concentração alemão. Né? Ele conta sobre uma amizade proibida com um menino judeu do outro lado da cerca, no campo, né, mostrando as consequências que acontecem, né, surpreendente, inesperada entre os dois, que eles criam uma amizade muito linda, né, entre eles, e no final, não vou falar, é segredo, mas assistam. Quanto não tá escrito. Não, a amizade deles é a coisa mais linda, eles dois são a coisa mais linda, é um filme que vale muito a pena, é dos filmes que a gente não pode passar na vida sem ver. Tem que estar na lista de todo mundo. E aí, O Senhor dos Anéis,
Que a gente já de 2001, que a gente já comentou um pouquinho, né? Se tornou um clássico do gênero, né? Conta como um manso hobbit do condado e 8 companheiros partem em uma jornada para destruir o poderoso anel, o precioso, né? E salvar a Terra-média dos lordes das trevas Sauron. E no gênero policial, temos O Silêncio dos Inocentes, que esse Fantástico. eu já vi 300 vezes. Gente, eu acho que eu já vi umas 5 vezes esse filme. Esses dias a minha mãe assistiu. Eu assisti com ela. Ela nunca tinha visto. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Fora que a atriz do filme é maravilhosa, né? Os atores. Jude Foster. Nossa, pelo amor de Deus. E ele, o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, isso. Pelo amor de Deus. O Silêncio dos Inocentes, de 91. Onde um jovem cadete do FBI deve receber a ajuda de um canibal assassino, né? Encarcerado, é a jovem do FBI no caso, né? Que é a Jude Foster, interpretado por ela, e o caso é encerrado e o manipulador para ajudar a capturar um serial killer, né? Esse canibal aí, ele interpretado pelo Anthony Hopkins, é o que vai ajudar na captura desse serial killer, que é um louco, né, que esfola suas vítimas, é uma história, assim, bem macabra. Bem macabra. Bem de coisa de serial killer mesmo, né, coisa psíquica, a gente não é entendível, assim, mas é um filme que se tem que assistir, muito bacana. E, bom, por falar em chorar, né, a gente não podia deixar de falar de A Culpa é das Estrelas. Ai, Deus. Também chorei litros nesse... Um filme de 2014, onde 2 pacientes adolescentes com câncer começam uma jornada de afirmação da vida, né? Para viver. Um autor recluso em Amsterdã, eles querem conhecer, assim, eles têm sede de entender, eles leem um livro, eles têm sede, principalmente a protagonista do filme, ela gosta muito do livro e ela quer conhecer, né, esse autor. Eles vivem uma história de amor, eles vão em busca de conhecer melhor o que esse autor pensou na hora da escrita do livro. Então, é um filme, quem gosta de chorar e quem gosta de amor, assistam A Culpa das Estrelas, que é maravilhoso. E além desses, na nossa lista também tem Ana Karenina, de 2012, na alta sociedade russa do final do século XIX, a aristocrata de São Petersburgo, Ana Karenina, teve um caso que mudou a sua vida com o ousado conde de Alexei Vronsky. Mais ou menos isso. E A Garota no Trem também, de 2016, esse é um filme mais recente. Uma divorciada se envolve em uma investigação de pessoas desaparecidas que promete enviar ondas de choque por toda a sua vida. São filmes incríveis que vale muito a pena assistir. A Marília deu uma sumidinha aqui. Daqui a pouco ela volta. Na câmera, daqui a pouco ela retorna e a gente vai tocando. Fala mais pra gente, Bia. Tem muito mais filmes aí pela frente, gente. Como a gente falou, olha só, a gente pegou tanto filme, mas não dá pra gente falar de todos. Olha quanto a gente tá falando, né? É verdade, é muita coisa pra gente colocar em pauta aqui. Então a gente tá falando uns que já são... Já dá até dá vontade da gente assistir de novo, os que a gente já viu, né? Dá. Eu imagino quem esteja em casa deve estar querendo assistir, assistam, porque vale muito a pena, vale sim. Então vamos partir aqui para o nosso final com a Bia. Vai lá, Bia. Como eu disse, a gente tem uma lista muito comprida, né? Não tem como falar de tudo, porque é muita obra, mas eu tenho que falar mais de um filme, de uns filmes aqui que, né, marcaram, preciso falar. Por exemplo, Estrelas Além do Tempo, de 2016, né? Ele conta a história de uma equipe de matemáticas afro-americanas que desempenharam um papel assim vital na NASA
durante os primeiros anos do programa espacial dos Estados Unidos. Que eu assisti esse filme, é lindo, é com 3 atrizes maravilhosas, né? Adorei a interpretação, não posso falar nada. Mas é muito legal o filme, já fica aí a dica para quem quiser assistir Estrelas Além do Tempo. Outro filme também é Por Lugares Incríveis. Esse é mais recente, é de 2020, que fala da Violet e do Theodore, né? Theodore, em inglês. Que eles se encontram e mudam a vida um do outro para sempre, né? Enquanto eles lutam com cicatrizes emocionais e físicas do seu passado, né? Tem algumas coisas ali que eu não vou contar para não deixar spoiler, vocês têm que ver. Isso. Eles Não dá descobrem... spoiler. Esse filme, esse eu tô só a Glória Pires, incapaz de opinar, porque eu não assisti. Esse eu ainda não vi, então não sou capaz de opinar. Eles descobrem que mesmo, né, os menores lugares e os momentos assim podem significar algo incrível. É um filme que está na Netflix, quem quiser assistir, né, tá lá Por Lugares Incríveis. É incrível, mas chegamos ao fim da nossa lista. Foi de muitos filmes, né, muitas coisas aqui, muitos livros, muitas coisas faladas, mas chegamos ao final. Todos super, super, super indicados, muito indicados mesmo, que com certeza vão gostar. Com certeza. Quem não viu, veja e aproveitem, se divirtam. Preparem a pipoquinha. Temos uma coisa à parte. A gente falou de filmes de cinema, né? Filmes. Agora, os filmes baseados em peça de teatro, que tem alguns por aí, né? Eles são um capítulo à parte ali que a gente tem que comentar. E quem tem mais domínio aqui sobre nós três aqui que tem domínio é a Marília. Então ela vai falar para vocês um pouquinho. Olha, gente, não é nenhuma questão de domínio, acho que de ter vivido um pouco mais, né? Viver um pouquinho mais. Então é o seguinte, olha, quando a gente fala de peças de teatro, a gente tem que se lembrar que William Shakespeare foi, eu acho que o mais festejado, né, escritor de obras teatrais que tiveram essas mesmas obras transformadas em filmes. Você vê Romeu e Julieta. Nós tivemos 4 versões de Romeu e Julieta. Uma primeira lá nos anos 30, depois a mais linda de todas elas, que foi de 1968, né? Maravilhosa. Depois nós tivemos uma outra com o Leonardo DiCaprio também, né? Que foi dos anos 90. A Claire Danes, linda. Exatamente. E tivemos uma adaptação agora, nos anos 2000. Então, assim, é uma obra que ela transcende, né? Não adianta, ela vai muito além. E todas as obras de Shakespeare, né? Você pega o Rei Lear, pega Hamlet, pega Sonhos de uma Noite de Verão, todas as obras shakespearianas que foram escritas para o teatro, quando ele escreveu com foco no teatro, foram transformadas em filmes. Foram adaptadas para o cinema, né? E muito foram bem adaptadas, né? Cinema. E isso é fantástico, né? Isso só para a gente se lembrar de do mais festejado deles, né? Um dos mais festejados, digamos assim, né? A gente não poderia excluir outros. Quando a gente falar do cinema brasileiro especificamente, que nós temos uma data, né, meninas? Que vai ser a próxima, que a gente vai falar exclusivamente das obras brasileiras. Vocês viram que a gente não colocou nenhuma aqui, né? Isso foi proposital, né? Isso. Porque a gente vai ter um programa dedicado especialmente ao cinema brasileiro, que cresceu muito. Ele sai da pornochanchada, como era conhecido, nos anos 50, 60, e ganha, né? Ganha um espaço gigantesco, né? É o que a gente falou no programa passado, né? O cinema brasileiro vem crescendo e está com uma qualidade muito melhor, né? Fantástica, exatamente. Então, a gente vai se dedicar exclusivamente a ele na próxima programação nossa, no nosso próximo encontro. Mas tem 2 obras aqui que eu considero
eu até deixei para a gente falar no finalzinho, que elas são extremamente polêmicas. Uma delas é 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, e do mesmo diretor, um pouquinho depois, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica conta os efeitos da droga na mente de uma pessoa e de como essas pessoas poderiam ser manipuladas por um possível governo. Atual, não. Nem quero entrar no mérito da questão, mas é muito atual. Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. E também, como eu já tinha dito anteriormente, né, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele fala, esse filme ele foi escrito em 66, ele saiu em 67, 68, por aí. E ele tem músicas maravilhosas, incríveis. Ele conta engraçado, né? Ele é todo cheio de simbolismo. Ele conta a história da evolução humana, né? Ele conta como éramos quando ainda, né, éramos macacos e habitávamos as cavernas. Então, qual a diferença, né, entre um orangotango e nós, homens, né, seres humanos? A diferença, como nós sabemos hoje, né, pela biologia, é apenas um resquício do DNA, né? O nosso ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, certo, Bia? Vanessa, que são da área aí, né? Há uma diferença muito pequenininha, uma chave mínima. Virou, é um ser humano, né? E com todas as nossas características de capacidade cognitiva e tudo mais. Então, ele conta a história dessa evolução. E o filme é muito feliz, porque durante o filme todo, eu não vou dar spoiler, vocês têm que assistir, é um clássico, né? As pessoas que nos ouvem aqui devem assistir. Aparece um monolito, aparece para os macacos e aparece para os homens em plena conquista espacial. O que é esse monolito? Monolito, para quem não sabe, é um bloco de metal gigantesco, né? E ele vai aparecendo ao longo do filme. E a gente acaba percebendo que a vida é muito mais do que aquilo que consideramos vida. Existe muito mais além. E eu não me baseio aqui em afirmações religiosas, de fé pessoal, não. A própria ciência. Então, as coisas precisam realmente, né, serem esclarecidas na ótica do Stanley Kubrick. E com isso, pessoal, nós vamos aqui encerrando essa pequenina lista, que poderia ser muito maior. A gente pede desculpas, né, se às vezes a gente não fala muito do filme, é que a gente não quer dar spoiler. A gente só quer citar para que vocês assistam, né? E às vezes até a gente se repete, como no caso do Hobbit, né? O Senhor dos Anéis e os Hobbits são praticamente os mesmos. É que a gente acaba, né? Às vezes no processo seletivo do que entra e do que não entra, a gente acaba se envolvendo com tantas obras, esse daqui fica, esse daqui não pode faltar. Ah, meu Deus, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. Mas eu aproveito e me despeço aqui de vocês, deixando um beijo enorme. Foi um prazer, mais uma vez, estarmos juntos com vocês. Vamos aproveitar para você mesma, Má, inclusive, e dar um grande beijo, um grande abraço para as mães, né? Porque verdade. Esse programa vai ao ar no sábado, né, às 19 horas, e o domingo é Dia das Mães. O Dia das Mamães é o meu dia também, e eu quero me despedir dessa forma, mandando um beijo para todos, claro, todos que nos ouvem, nos assistem e que estão gostando, participando com a gente fica muito feliz e muito grata, de coração, e deixando um beijo e um abraço, um carinho muito especial para essas mamães que a gente sabe o que é ser uma, né? E as mães merecem, porque são ali as mulheres
as mulheres maravilha do planeta. Então, Dizem... um grande beijo, cheio de carinho, cheio de amor para todas vocês. Que lindo, Van, obrigada por você ter lembrado. Olha, dizem que todas as mulheres são mães, mesmo aquelas que não tiveram seus filhos. Você tem gatinhos, né, Marília? Você tem seus bichinhos aí, ó, mãe de pet. É mãe. A gente procura. A Bia também, né, Bia? E a Bia ainda tem um irmãozinho, né, Bia? Eu sou mãe a do Bia ajuda ali. Não é meu filho, então... mas eu trato como se fosse, né? Mas toda essa ajuda vai desenvolvendo esse espírito materno que todas nós temos, de uma forma ou de outra, né? Exatamente. Deixa eu já deixar, então, aqui o meu grande beijo para todo mundo, especialmente para as mães, né? Feliz Dia das Mães um pouco adiantado, porque é um dia antes, mas ainda conta como Feliz Dia das Mães. Um grande beijo, né? Por tudo, agradeço por tudo, mesmo não sendo minha mãe, né? Que a minha mãe é a parte, mas agradeço por tudo, né? Um grande beijo, até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a Van é a nossa mãe, né? A mãe do nosso grupo programa é a nossa Mamis. Eu tenho 2 filhos e 2 filhas. 2 filhos e 2 postiças. Eu amo muito mesmo, tudo isso. Gente, vamos nos despedindo. Muito, muito, muito bom fim de semana para vocês. Feliz Dia das Mães para as mamães lindas. Esperamos que gostem do programa e aguardamos vocês no próximo. Beijo e até lá.